exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a boa vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Pois, irmãos, Na carta aos Romanos, na escrita do apóstolo, ele começa já escrevendo que ele exorta: eu vos exorto, pelas misericórdias de Deus. Então, na sua exortação ele mostra que não é algo vindo dele mesmo. Assim como todo homem, toda mulher, todo ministro do Evangelho, da Palavra, tem que buscar de Deus a exortação. Temos que buscar de Deus a guia espiritual. Por isso que o apóstolo deixa bem claro: eu vos exorto pelas misericórdias de Deus, mostrando que não é algo vindo dele mesmo. Porque às vezes o homem, quando tira algo do seu próprio coração para colocar um jugo sobre alguém, não sendo vindo guiado pela palavra, pela luz de Deus, pode ofender ou entristecer uma alma. Mas Deus, que é o nosso Pai, Ele sabe como falar com o filho, Ele sabe como corrigir, como exortar o seu filho de maneira que venha produzir frutos. Por isso, ao homem, exortando, ou muitas das vezes, falando algo de si próprio, pode ofender uma alma. E nessa introdução, a qual ele disse, pela misericórdia de Deus, sendo guiado por Deus, ele diz para nós oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Ele faz morada dentro de nós. Nossa vida tem que ser em prol dele. Porque a partir do momento que Deus nos chamou, nós fizemos um pacto com Ele através do batismo. A palavra diz que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Temos que viver uma vida dedicada a Ele, ao Evangelho, à palavra. Porque somos novas criaturas, o velho homem já não tem mais poder sobre nós. E essa vida que vivemos agora é uma vida em prol do reino de Deus na terra, dando testemunho de Jesus Cristo através das nossas obras, das práticas da vida cristã, que vem mediante a obediência à palavra. Somos transformados por Ele dia após dia, somos renovados dia após dia, pois temos as nossas batalhas, as nossas dificuldades diariamente. Mas Deus, Ele nos renova. Ele alivia os pesos que às vezes nós mesmos carregamos. Nós mesmos optamos por carregar dores desnecessárias, pois o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Na nossa caminhada acabamos cometendo essas falhas, mas o Senhor nos alivia, o Senhor, Ele nos dá o seu amparo. O nosso corpo sendo um sacrifício vivo, como foi dito, a nossa vida ela é dedicada em prol dele. E já não somos mais nós que governamos a nós mesmos. Como o velho homem morreu, vários desejos, várias coisas que nós tínhamos como plano primordial da nossa vida, Deus ilumina nossa mente e mostra que eram coisas fúteis, eram coisas humanas, competições, ambições, desejos, a quais não são condizentes com a palavra, a qual não iriam produzir um fruto, e não iriam produzir muitas vezes uma edificação espiritual para a igreja, que somos nós e também
os demais irmãos que formam o corpo de Cristo. E muitos acabam se frustrando no início da sua caminhada, porque queriam, sonhavam, almejavam grandes coisas sobre a terra. E tem que renunciar àquilo que é mundano, aquilo que é passageiro, aquilo que é profano. E se você se encontra, muitas das vezes, um pouco triste, ou pode ser que às vezes tinha uma esperança, e você é um recém-convertido, saiba que aquilo que o mundo talvez ofereceu para você, aquilo que você almejava de glória nesse mundo, não se compara com a glória que está preparada para todo aquele que nele crê. Porque a glória do homem é como a flor do campo, como a erva do campo, está escrito na palavra. Passou o seu tempo, secou a erva, caiu a sua flor, a qual representava a sua glória. Assim é o homem e a mulher na terra. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher transformados sobre a terra, pois a nossa glória não é como a flor do campo, como a erva do campo. A nossa glória não está nessa terra. Ainda que nós venhamos a ter formosura, venhamos a construir algo sobre a terra que seja prodígio aos homens, possamos ser pessoas, às vezes empresários, às vezes pessoas públicas, tenhamos cargos ou coisas que geram, às vezes, uma posição admirável. Mas tem uma glória melhor do que essa ainda. Essa glória se encontra dentro de nós. E está escrito na palavra que quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, também será manifesta a nossa glória, que provém dele. É uma glória muito maior do que a glória que o mundo pode oferecer. E que aquilo que às vezes nos seus sonhos e nos seus planos você tinha. Essa glória vinda do céu, ela nos fortalece e excede qualquer glória humana presente nessa terra. E nós oferecendo a Deus o nosso culto espiritual, o apóstolo recomenda a nós não se conformar com esse mundo, não se conformar com as coisas dessa vida, mas transformar pela renovação do vosso entendimento, do vosso espírito. Porque sabemos que o mundo vai de mal a pior. Nem nos tempos passados e nem no tempo presente. As coisas se encontram de maneira agradável a todos, mas sabemos que tem se espalhado a iniquidade, tem se espalhado aquilo que é mal, o pecado, e é normal hoje, aquilo que há muito tempo atrás não era tão normal. Muitas coisas que o povo, por cultura própria, antes não aceitava, hoje em dia já se tornou notório a todos, por expansão da mídia, que tinha por si camuflar o mal e colocar na mente do povo, a qual fez com que hoje tudo seja normal. Tudo aquilo que muitas famílias aprenderam que não deveria ser feito, muitos aprendiam por tradição que era errado, mas a mídia conseguiu colocar nas mentes e nos corações que é algo normal, que é a modernidade, que é a atualidade, que as coisas mudam, o tempo passa, e tudo tem que se tornar diferente. E muitos foram deixando os valores, foi se perdendo aquilo que era importante. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, temos a nossa missão de transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, que foi dado por Deus em Cristo Jesus. A nossa mente foi aberta, nós adquirimos algo diferente daquilo que o mundo não está acostumado. Porque o mundo jaz do maligno, e tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa assim como sua cobiça, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. E nos mostrando a palavra, não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Todo aquele que ama o mundo, não tem o amor do Pai em si. Sabemos que o mundo, tudo aquilo que é externo, aquilo que o nosso olho contempla, aquilo que as nossas mãos apalpam, aquilo que é gerado pelo homem, aquilo que muitas das vezes foi criado através de uma mídia, foi criado através daqueles que, de alguma forma, com interesse próprio, criam para o povo, para manipular, para engrandecer os seus impérios. Tudo isso é passageiro. Tudo isso tem uma influência maligna por trás. Mas a nós que foi dado um entendimento, a nós que foi dado um poder, o poder que foi dado aos santos, que é o poder da palavra.
é o poder que renova, é o poder que transforma. Devemos anunciar a verdade, devemos mostrar que ainda há uma luz, que ainda há uma esperança, que ainda há um renovo para todo aquele que se encontra cansado, todo aquele que se encontra desamparado. Muitos sofrem por falta de entendimento, de compreensão, de saber. Mas a nós que foi concedido esse poder, cabe a responsabilidade de anunciarmos as boas novas de Jesus Cristo, que é necessário o homem e a mulher nascer de novo. Todo aquele que almeja uma vida diferente, todo aquele que não foi anunciado as grandezas do céu, do século vindouro, a salvação em Cristo Jesus, cabe a nós anunciar essa palavra. Anunciar que todo homem e toda mulher precisa fazer um concerto com Deus, um pacto. A nossa natureza humana, a qual nós vivemos, ela se encontra degradável devido ao pecado, devido ao erro, devido a tudo aquilo que foi cultivado anos após anos, milênio após milênio. Muitos anos se passam e o homem vai se degradando mais e mais, como foi mencionado. Conforme mais o tempo vai passando, mais vai aumentando a abominação, mais vai aumentando a iniquidade. Mas os atalaias ainda encontram-se sobre a terra. O sino do Evangelho, que é a palavra, ainda está anunciando as boas novas de Jesus Cristo. E nós buscamos, com nossas vidas, ser um sacrifício vivo, entoar a Deus louvores, adoração, santidade, pregação da palavra. A pregação para que você possa também fazer parte do número daqueles que anunciam os atalaias, para que assim os escolhidos possam ser agregados. E nós, os escolhidos, sendo agregados neste aprisco, estamos anunciando o Evangelho, a renovação, estamos também transformando o mundo. O lugar em que nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, por onde passamos, anunciamos a palavra, pregamos, para que as vidas também, assim como nós que fomos transformados, possam ser transformados por Ele também. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos, a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhe dá. Assim como foi dito no início, pela exortação, a qual o apóstolo escreveu, que ele exortava pelas misericórdias de Deus. A palavra nos direciona que nós não devemos fazer opinião própria, mas sim conceder de acordo com a fé que nos é concedida. Às vezes o homem coloca um jugo maior do que o jugo de Cristo sobre o seu próximo. Às vezes, como foi dito, a fé, de acordo com a fé que Deus distribuiu. E muitos não colocam de acordo com a fé que Deus distribuiu, colocam um jugo mais pesado. Só que a palavra fala que de acordo com o jugo que nós colocarmos sobre alguém, vamos ser julgados. A maneira que nós pesarmos alguém, seremos pesados. Então, ele recomendava distribuir segundo a fé que é concedida, para que assim o homem não seja juiz segundo a sua própria carne, mas sim guiado por Deus, inspirado, explanar segundo a fé que provém do Espírito Santo da graça. Pois como um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferentes funções. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Há diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de personalidades. Assim como também a diversidade de dons, há diversidades. E Deus distribui a cada um segundo aquilo que dele é distribuído. E a porção, segundo a cada um, pode ser administrada pelo Espírito Santo de Deus. E nessa formação que nós temos do corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Assim como, às vezes nós, um dia, numa palestra sobre segurança do trabalho, teve um exemplo muito interessante. O homem, ele falou assim: tenta abotoar uma camisa somente usando o seu dedo, seu dedão, polegar e o dedinho.
agora tenta abotoar uma camisa usando somente outro dedo. Assim por diante foi sendo. E quem estava presente, buscando fazer o exemplo a qual ele dizia, foi vendo a dificuldade que era em nós fazermos abotoar uma camisa com o indicador e com o polegar. Assim como é o ideal com o indicador e o polegar, era muito mais fácil. Mas com os outros dedos se encontrava um pouco difícil. Agora, o corpo de Cristo é isso também. Cada um faz parte, cada um é um membro. O corpo sem uma parte do membro já se encontra incompleto. Se não fosse necessário nós termos 5 dedos em cada mão, o Senhor não teria feito. Se não fosse necessário nós termos 2 mãos, o Senhor não teria feito. Mas tudo o que compõe um corpo humano é necessário. Os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca, os braços, as pernas. Tudo o que há em nós é necessário no corpo. Quanto mais no corpo de Cristo. Não despreze, meu irmão, porque para você pode ser que não tenha valor. Você possa não ver algo nele que lhe favoreça ou traga uma grandeza. Mas ele faz parte do corpo de Cristo. Cada um que foi batizado, cada um que fez o pacto com Deus, faz parte do corpo de Cristo, tem a sua importância, tem o seu valor junto a esse corpo. E muitos daqueles que hoje não fazem parte, muitas vezes se julgam menores, se julgam não ser capacitados e não poder fazer parte de uma organização religiosa, não poder fazer parte da Igreja de Deus. Mas saiba que se hoje você não tem importância para alguém que está próximo, às vezes você não se sente importante no mundo em que vivemos, não se sente importante, às vezes na sua própria casa, não se sente importante no seu trabalho. Há em ti um complexo de inferioridade. Mas há proposto um banquete espiritual. E quem vai fazer parte desse banquete faz parte do corpo de Cristo. Você fazendo parte do corpo de Cristo tem um grau de importância muito grande. Cristo, sendo a cabeça, governa a cada um de nós. E dentro dessa governança, é Ele quem vai direcionar as funções para cada parte do corpo. E nós, sendo parte desse corpo de Cristo, temos as nossas funções, as nossas obrigações. Temos que também respeitar e zelar por todos aqueles que estão ao nosso redor, compondo o mesmo mecanismo. E havendo em nós dons diferentes, devemos prezar pela honra aos nossos irmãos. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua vocação. E o apóstolo escreveu: ficar cada um na vocação a qual fostes chamados. Nós temos a nossa obrigação em exercer o dom que Deus nos concedeu. Seja o dom de louvar, seja o dom de pregar, o dom de aconselhar, o dom da cura, seja a diversidade de dons. Nós temos que exercer a nossa vocação. Não devemos buscar ao prazer, ao desejo, mas não devemos buscar fazer algo para impressionar, fazer algo para imitar alguém porque achamos bonito. Mas devemos cada um ficar na vocação que fomos chamados. Assim, Deus coloca em nós a satisfação, porque temos em nós a ferramenta, temos em nós aquilo que é necessário para fazer. Então cabe a nós exercer com naturalidade aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações, sem forçar, porque quando um homem tem algo nas suas mãos para trabalhar é muito mais fácil. Quando você tem uma ferramenta direcionada para exercer um trabalho, é muito mais fácil. Não tem como apertar um parafuso Phillips com uma chave que seja de fenda. Não tem como fazer um trabalho forçado, uma adaptação. Pode ser que o resultado não seja o mesmo, não vai ser muito agradável. Assim também, cada um devemos ficar na nossa vocação. Seja, como foi mencionado, o dom de anunciar, seja o dom de cantar, a não ser que Deus possa derramar sobre si a diversidade dos dons que há. Mas muitos, às vezes, buscam forçar, buscam fazer algo e acabam não fechando. A ferramenta não é para exercer aquele trabalho. Então, por isso também o apóstolo recomendou para ficar cada um na sua vocação, a qual fomos chamados. E nós, estando direcionados por Deus nas suas misericórdias, estando por Deus amparado, nós temos a capacidade de anunciar, temos a capacidade de exortar, temos a capacidade de corrigir e de instruir, guiado por aquilo que nos foi dado.
e exortando com misericórdia, com compaixão, porque assim buscamos de Deus pela fé a inspiração do Espírito, não ofendemos alma nenhuma. Pode ser que de algum momento haja um certo desconforto, porque a palavra fala que a correção, em primeira instância, ela não é agradável. O remédio ele é amargo, mas produz grande eficácia no coração do homem. Então, esta palavra que nos foi mostrada, que nós devemos oferecer esse culto agradável a Deus, espiritual, racional, e também nos instruiu, nos mostrou que somos todos importantes dentro do conjunto a qual nós estamos, que é o corpo de Cristo. Temos as nossas funções, temos os nossos dons, temos as nossas obrigações em exercer para que a igreja de Deus seja edificada na terra. E dessa maneira, sendo a igreja edificada, estamos todos transformando o mundo e não se conformando com aquilo que vemos, aquilo que presenciamos, com as dificuldades, os problemas, com as notícias maléficas que são para manipular a mente do povo. Temos algo que é superior a tudo isso. Temos a luz da palavra, a luz do Evangelho, que é a renovação, para dessa maneira desfazer as obras malignas que estão impostas sobre a terra. E mediante isso, a palavra, que é algo tão poderoso, cabe a cada um de nós, ministros, cada um dos pregadores, cada um que é usado por Deus. Cabe a cada um anunciar o verdadeiro Evangelho na terra, a verdadeira palavra, que não tem parcialidade, a verdadeira palavra que não tem barganha, a verdadeira palavra que não encobre o erro,